Olá, amigas e amigos, nossa aula 20. Estamos iniciando então o estudo do islamismo, a religião que mais cresce na atualidade, principalmente na Europa. O islamismo não deixou de ser um grande benefício para a época em que surgiu e para o país onde nasceu, porque fundou o culto da unidade de Deus sobre as ruínas da idolatria. Quem nos fala isso é Kardec, na Revista Espírita de 1866. O islamismo é uma religião monoteísta revelada por Deus ou Alá ao profeta Maomé, segundo a tradição islâmica, cujos ensinamentos estão contidos no livro chamado Alcorão. A revelação divina, base da crença islâmica, está resumida no seguinte artigo de fé: não há um Deus senão Alá e Maomé é seu profeta. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações do plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570. Filho da tribo dos Coraixitas, sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Isso nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que nós já citamos tantas vezes ao longo do nosso estudo e que é um dos 10 melhores livros da doutrina espírita, pelas mãos de Chico Xavier. Bem, Alá é uma palavra árabe que significa Deus e que se relaciona etimologicamente à palavra hebraica El ou Al, usada na Bíblia para nomear o Deus dos hebreus. Para a religião islã, Alá é um juiz onipotente, mas repleto de amor e de compaixão. Daí a razão de todas as suras, que são versículos do Corão, se iniciarem com as palavras em nome de Alá, o misericordioso ou compassivo. Alá não é apenas o Deus a que todos os homens devem se submeter, é também o único que pode perdoar e auxiliar, segundo eles. O Islã é uma palavra árabe com dupla significação. Significa paz e também submissão. Maomé, ou Mohamed, né? Nome que significa o altamente louvado, representa o sumo profeta dos muçulmanos. Descende de Ismael, filho de Abraão. Lembra quando a gente estudou lá atrás a Bíblia, né? Que e nasce filho da escrava Agar, né? Com Abraão, né? Nasceu por volta do ano 570 depois de Cristo em Meca, um importante centro comercial da região da Península Arábica, situado ao longo do Mar Vermelho, e faleceu em Medina com 63 anos de idade. A história do Islã conta que Maomé meditava na caverna do Monte Hira no início dos anos 610, quando o anjo Gabriel lhe apareceu e disse: Tu és o escolhido. Em seguida, ele transmitiu os primeiros versículos da revelação. Bem, um espírito, né? Novamente, talvez o mesmo espírito tenha aparecido lá para Maria, que tenha aparecido para José, não se sabe, né? O arcanjo Gabriel, o famoso anjo da Anunciação. Mas foi um espírito, com as melhores das intenções. Maomé relata que durante contato com Gabriel entrou em profundo transe, que podemos dizer aí, né? Ou seja, entrou num transe mediúnico profundo, e que sua alma foi marcada como ferro por brasa, pelas palavras pronunciadas pelo anjo. Maomé acreditava que somente o islamismo conduziria a humanidade à salvação, porque o judaísmo e o cristianismo haviam corrompido o significado da revelação de Deus. E não deixava de ter razão, considerando o que acontecia na época em que ele vivia, né? O Corão, que significa leitura por excelência ou recitação, é o livro sagrado do islamismo, escrito em língua árabe. Após a revelação, Maomé passou a ser reconhecido pelos muçulmanos como o maior dos profetas, o último mensageiro divino. O Corão possui
14 sutras, né, que seriam semelhantes a capítulos, e nelas encontramos relatos de histórias dos povos antigos, leis que regulam a vida do muçulmano, fatos científicos, previsões sobre a vida futura e várias explicações para entender o Criador. É a Bíblia dos árabes, né? E muita coisa do Corão foi realmente tirado da Bíblia. Lembrando que eles tiveram, né, a mesma árvore de origem. Situado em Meca, a Caaba é o santuário e a mais antiga mesquita dos muçulmanos. Trata-se de um edifício quadrado coberto de um pano negro que os muçulmanos acreditam ter visto do céu, ter vindo do céu. Num canto da Caaba fica uma pedra negra incrustada na parede de enorme significado simbólico. Essa pedra é adorada como o último pedaço da morada celeste, sucessivamente restaurada por Abraão e por Ismael no fim do dilúvio universal. Então vocês vejam que a ligação do islamismo com o judaísmo é muito forte, né? Muito, muito forte mesmo. Essa pedra provavelmente foi algum meteorito, né? Que caiu na época e eles consideraram algo vindo dos céus. Filosofia do Islã tem 3 artigos de fé: o credo, revelação divina de uma religião monoteísta; os deveres religiosos, né, resumidos em 5, sendo considerados os pilares da revelação; e as relações pessoais, que são os princípios éticos e políticos ensinados pelo islamismo. Muito parecido com a Torá do Moisés, né? Muito parecido com o Pentateuco mosaico, que nós já estudamos. O credo aceita e venera alguns livros considerados sagrados, porque foram revelados por Alá, por meio dos mensageiros que assumiram a forma física. São esses livros: o Torá, de Moisés, os Salmos, de Davi, o Evangelho de Jesus. Olha que coisa interessante, né? E o Corão, o último dos livros santos, né? Abraão, Moisés e Jesus e Maomé são mensageiros divinos entre os 25 citados do Corão. Inclusive, eles colocam Jesus abaixo de Maomé. Mas eles aceitam Jesus. Olha que coisa interessante. Nós citamos um tempo atrás sobre um seriado que tem na Netflix chamado e que foi cancelado, chamado Messiah, né? Que conta supostamente a vida de Jesus aos tempos de hoje. Esse seriado ele foi cancelado porque esse seriado ele descontentou cristãos, judeus e muçulmanos. Ou seja, é muito bom porque ele conseguiu descontentar todas as religiões dominantes do presente, né? E essa influência acabou cancelando um excelente seriado que vale a pena vocês assistirem, ok? Bem, então, mais uma vez a gente insiste, né? Jesus é respeitado pelos muçulmanos. A única religião que não aceita Jesus, né, como um profeta, seja maior ou menor, né, é o judaísmo. O judaísmo não aceita nada que venha de Jesus. Né? O judaísmo termina com o profeta Esdras 50 anos antes da vinda do Cristo. A crença no juízo final é outro artigo de fé islâmica. Todos seremos ressuscitados e nesse dia todos os nossos atos serão julgados por Alá. A justiça será feita e quem tiver seguido o caminho revelado por Alá terá o paraíso como morada eterna. As pessoas que preferiram atender os desejos inferiores e os caprichos terão o inferno como morada da eternidade. Os mortos aguardam dormindo o dia do julgamento. É mais ou menos o que nos falam também o judaísmo e as religiões oriundas da reforma protestante que nós vamos estudar na próxima aula, né? A história do juízo final, né? O céu e o inferno serão descritos com detalhes no Corão e dão margem a diferentes tipos de interpretação muçulmana. Vejam que nessas religiões, o islamismo, depois da reforma, não teremos a história do purgatório, que é bem enfatizada no catolicismo. É ofensivo chamar os seguidores do Islã de maometanos. Eles se dizem muçulmanos, seguidores do Islã, uma vez que Maomé foi apenas um profeta, o maior deles, né? Não criou uma religião, mas revelou a verdadeira religião. O jejum é o quarto dever islâmico. O Corão proíbe os muçulmanos de comerem carne de porco, assim como lá na Bíblia também é proibido, né? No livro Levítico, né? Num dos livros da Torá.
de cachorro, raposa, etc. Alimentos de uso comum de certas culturas orientais, por considerar esses animais impuros. Proíbe também a ingestão de sangue sob qualquer forma. Assim, o abate de animais utilizados na alimentação segue normas ritualísticas, como os judeus faziam também. Não é isso? E o vinho e outras bebidas alcoólicas são também proibidas. As mulheres representam. Então, retomando, as mulheres representam um capítulo à parte nas relações pessoais. Na verdade, no Corão, existem duas afirmações que se contradizem. Os homens têm autoridade sobre as mulheres porque Deus os fez superiores a elas. E a outra diz o seguinte: as mulheres devem, por justiça, ter direitos semelhantes àqueles exercidos contra elas. Essa última citação dificilmente é utilizada. É notória a diferença de tratamento que é dado aos homens daquele que as mulheres recebem, sobretudo dentro do casamento. A poligamia é permitida na maioria dos estados muçulmanos, não existindo só na Turquia e na Tunísia. O divórcio é possível desde que iniciado pelo homem, mas em geral é dificultado, pois, segundo Maomé, é a atividade legal menos preferida por Deus. Circuncisão é obrigatória, circuncisão do homem é uma prática também judaica, né? A mutilação sexual das mulheres não encontra qualquer referência no Corão, no entanto, é praticada em alguns países muçulmanos, principalmente no norte da África. A tradição de usar o véu não encontra apoio no Corão. Foi uma tradição iniciada pelas mulheres pertencentes a famílias ricas da época. O Corão orienta os maridos no sentido de surrarem as esposas. Olha só. Quanto àquelas de quem temes desobediências, deves admoestá-las, enviá-las a uma cama separada e bater nelas. Essa prática foi usada até pouco tempo, né, gente? Do marido bater na esposa, né? Infelizmente. O missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par de suas lições cristãs, há um espírito belicoso de violência e de imposição junto da doutrina fatalista encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se, através de tudo isso, uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz. Lembrando que foi a era em que o domínio do mal passou de mão, né? Passou das mãos dos dragões, do Império Romano, para a mão dos magos negros, né? Que dominaram toda aquela época e chegaram até os dias de hoje. Até a próxima aula, quando então iniciaremos o estudo da Reforma Protestante. Depois teremos em seguida os antecedentes da doutrina espírita e um overview das religiões da atualidade. Um grande abraço a todos, fiquem em paz.